E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de observarmos dois números pares no lançamento de dois dados? E ao fazer os cálculos e respondermos a esta pergunta, nós estaremos contemplando algumas habilidades da BNCC do ensino fundamental. Mas antes de resolver este problema, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Para responder a esta pergunta, nós vamos começar considerando que nós vamos lançar dois dados e observar quais faces estão voltadas para cima. E aqui nós temos representado o nosso experimento aleatório. E o espaço amostral relacionado a esse experimento aleatório está representado aqui. Nós podemos ter no lançamento do primeiro dado 6 possíveis resultados, que são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que para o lançamento do primeiro dado nós temos identificados aqui em 6 tabelas diferentes. Mas por que 6 tabelas diferentes e 6 tabelas com 6 linhas cada? Porque nós temos também o lançamento do segundo dado, cujos resultados estão representados aqui nessa segunda coluna de cada tabela. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E esses resultados se repetem em todas essas 6 tabelas. E lembrando, são 6 tabelas porque nós temos 6 possibilidades para o lançamento do primeiro dado. E dessa maneira, nós organizamos aqui o espaço amostral do lançamento de dois dados e do fato de observarmos quais faces desses dados estão voltadas para cima. Agora, pensando no contexto dessa pergunta, nós temos que determinar a probabilidade de observarmos dois números pares no lançamento desses dados. E como o nosso objetivo está focado em dois números pares, nós vamos identificar os casos em que isso acontece aqui nesse espaço amostral. Para isso, se nós queremos os números pares, nós vamos começar eliminando os resultados nos quais o lançamento do primeiro dado já não é um número par. Por exemplo, no primeiro dado, aqui nessa primeira tabela, nós temos o número 1 como resultado. E o número 1 é ímpar, e nós queremos dois números pares. Portanto, nós já podemos eliminar essa tabela. Como também nós já podemos eliminar essa tabela que tem o número 3 no lançamento do primeiro dado e a tabela que tem o número 5 no lançamento do primeiro dado. E assim, considerando as tabelas que sobraram, nós temos a segunda, a quarta e a sexta tabela, e nessas tabelas, considerando o lançamento do primeiro dado, nós temos apenas números pares. Vamos observar, aqui no lançamento do primeiro dado, nós temos o número 2. Aqui na quarta tabela, no lançamento do primeiro dado, nós temos o número 4. E aqui na sexta tabela, no lançamento do primeiro dado, nós temos apenas o número 6. No entanto, nós ainda não consideramos a questão do lançamento do segundo dado. E como nós queremos dois números pares, nós vamos eliminar todas as linhas de cada uma dessas 3 tabelas que restaram, nas quais nós não temos um número par. Por exemplo, aqui no caso dessa segunda tabela, nós temos aqui na primeira linha que no primeiro dado o resultado é 2, que é um número par, e no segundo dado é o número 1. Mas o número 1 é ímpar, e nós vamos eliminar os casos nos quais, no resultado do segundo dado, nós temos um número ímpar, porque nós queremos dois números pares. Então nós podemos eliminar essa primeira linha, e a linha em que aparece o número 3 e também o número 5. Logo, nós eliminamos 3 linhas dessa tabela. E o que nos restou? 2 e 2, 2 e 4 e 2 e 6. Agora, indo para a quarta tabela, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. E nós vamos eliminar as linhas nas quais o segundo dado apresenta um número ímpar, ou seja, aqui no caso do 1, do 3 e do 5. E para finalizar, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio aqui para a última tabela, eliminando as linhas nas quais nós temos os números ímpares, que aparecem aqui no lançamento do segundo dado, que no caso são os números 1, 3 e 5. Agora, se nós já eliminamos todos os casos nos quais no lançamento do primeiro dado nós temos números ímpares, e além desses nós eliminamos também os casos nos quais no primeiro dado era um número par e no segundo era um número ímpar, os casos que vão nos restar são aqueles nos quais nós temos apenas dois números pares. Vamos analisar esses casos. Por exemplo, aqui na primeira tabela nós temos 2 e 2, 2 e 4 e 2 e 6. Agora já na quarta tabela nós temos 4 e 2, 4 e 4 e 4 e 6. E na última tabela nós temos 6 e 2, 6 e 4 e 6 e 6. E nesses 9 casos diferentes nós temos apenas números pares. E essa é a única restrição que nós temos na nossa pergunta. Portanto, a quantidade de casos em que aparecem dois números pares no lançamento de dois dados é 9 de um total de 36. Mas por que 36 mesmo?
porque nós tínhamos 6 tabelas e 6 linhas em cada tabela. E 6 vezes 6 é igual a 36. Portanto, nosso espaço amostral é composto por 36 elementos. E agora, com base nessas informações, nós vamos calcular a probabilidade de observarmos dois números pares no lançamento de dois dados. E nós sabemos que a probabilidade é dada por uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. E nesse exemplo, o número de casos favoráveis é igual a 9, porque restaram aqui 9 casos nos quais nós temos dois números pares sendo observados no lançamento de dois dados. E desse modo, o nosso numerador aqui é igual a 9 e o nosso denominador é igual a 36, que representa a quantidade de casos possíveis. Ou seja, nós temos 36 possibilidades no total, de forma que cada uma delas traz um resultado diferente quando nós estamos falando do lançamento de dois dados. E isso significa que 36 é a quantidade de elementos que nós temos no espaço amostral. Portanto, essa probabilidade é igual a 9/36. No entanto, essa fração pode ser simplificada ao dividirmos tanto 9 quanto 36 pelo número 9, uma vez que esses dois números são múltiplos de 9. E ao dividi-los por 9, nós vamos obter a fração 1/4, porque 9 dividido por 9 é igual a 1 e 36 dividido por 9 é igual a 4. Isso significa que essa resposta pode ser escrita dessa maneira, que está mais simplificada. Ou seja, essa probabilidade é de 1/4. Mas nós também podemos representar essa probabilidade na forma decimal, ao dividirmos 1 por 4, e nós vamos obter 25 centésimos. E essa é outra maneira de representarmos essa mesma probabilidade, que também pode ser representada na forma percentual. E para isso, basta multiplicarmos a forma decimal por 100, e assim nós vamos obter 25%. E essas são diferentes maneiras de representarmos essa mesma probabilidade. E nós já podemos responder a pergunta do problema. E nós sabemos que a probabilidade de observarmos dois números pares no lançamento de dois dados é de 1/4, ou 25 centésimos, ou ainda 25%. E desse modo nós já respondemos a pergunta desse problema, mas nós também poderíamos ter resolvido este problema de uma maneira diferente. E é o que nós vamos fazer agora. Pensando em uma segunda resolução para o mesmo problema, nós podemos pensar assim: os possíveis resultados no lançamento de um dado são dados pelos números de 1 até 6. E como nós queremos dois números pares, nós sabemos que os números pares são 2, 4 e 6. E além disso, nós temos dois dados sendo lançados. Portanto, nós podemos considerar todas as possibilidades de lançamento nas quais nós temos o resultado de dois dados iguais a dois números pares. Por exemplo, se eu considerar como resultado do primeiro dado o número 2, nós poderíamos ter para o segundo dado o número 2 também, ou então 4, ou então 6, pensando que nós queremos os números pares. Portanto, levando em consideração que no lançamento do primeiro dado nosso resultado é 2, nós temos três possibilidades. Nós teríamos 2 e 2 no segundo dado, ou então 2 no primeiro e 4 no segundo dado, ou então 2 no primeiro e 6 no segundo dado. Mas para o primeiro dado, nós não temos apenas o número 2 como possibilidade de número par. Nós poderíamos ter também o número 4. E assim nós teríamos 4 e 2, 4 e 4, ou então 4 e 6. Mas além dessas duas possibilidades para o primeiro lançamento, nós poderíamos ter também o número 6 no primeiro lançamento. E assim nós temos mais três possibilidades. No lançamento do primeiro dado ser 6 e no segundo dado ser 2, ou então 6 e 4, ou então 6 e o próprio 6. Desse modo, nós elencamos aqui todas as possibilidades de resultados que envolvem dois números pares. E se nós contarmos essas possibilidades, nós temos um total igual a 9, o que significa que nós podemos dizer que nós temos 9 possibilidades em um total de 36 elementos do espaço amostral. E isso também nos permite calcular a probabilidade, que é dada por uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. E nós já calculamos que essa probabilidade é igual a 9/36, que é uma fração que pode ser simplificada e será igual a 1/4, e que na forma decimal é dada pelo número 25 centésimos, quando nós dividimos 1 por 4, e que na forma percentual pode ser escrita como 25%. E assim, voltando à pergunta, qual é a probabilidade de observarmos dois números pares no lançamento de dois dados? Nós já podemos dizer que essa probabilidade é igual a 1/4. E como vocês puderam observar, nós fizemos o cálculo dessa probabilidade de duas maneiras diferentes. E você compreendeu como nós calculamos essa probabilidade? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada?
Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste problema. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.